Eu quero dedicar a minha vida ao Sérgio. O Sérgio era um catador de lixo que ficava com a carroça parada na porta da minha casa e ele me contava as histórias dele. E aí foi o Sérgio que me vinha o Sérgio no coração, assim. Me vinha os pés do Sérgio, tudo cortado de caco de vidro, de fome mesmo. Me vinha muito ele, era como se ele externasse tudo em quem eu precisava cuidar aqui no Brasil. Muito bem, galera, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, prazer ter vocês aqui. Vocês sabem, esse é o podcast da Farmarcas, o Pode Contar Sua História. Esse é um espaço para a gente trazer histórias inspiradoras, para a gente trazer pessoas que fazem a diferença nas nossas vidas, pessoas que fazem diferença no mundo, pessoas que de alguma forma servem de inspiração para a gente. Certamente hoje eu tenho aqui a pessoa que mais me inspira nesta área social, nessa área de voluntariado, uma pessoa que eu tenho como referência e que certamente vai contar excelentes histórias, mas sobretudo histórias de emoção. Madá, seja bem-vinda. Obrigada, Edson. Uhum. É recíproco. Isso você sabe que você é minha inspiração também. Tá. Acho que Madá, para que a gente possa falar e contar a sua história, e contar a história da sua vida, ou pelo menos parte da história, que a sua jornada já é uma jornada de muitos anos. Muitas lutas, né? Muitas batalhas. Mas vamos colocar no tempo atual. Quem é a Madá hoje? Só assim, um currículo breve de quem é a Madá hoje. A Madá hoje é uma mãe muito feliz, porque vejo meus 7 filhos, todos muito bem encaminhados e seres humanos extraordinários. Tenho um marido sensacional que você conhece e sabe o quanto ele é presente na minha vida e me apoia entre aspas, loucuras, né, que meu coração pede para fazer e eu vou fazendo e ele apoia. Muitas vezes apoia sem entender o que eu estou querendo fazer, mas apoia. E sou uma mulher muito realizada na minha primeira profissão, porque eu sou designer floral, trabalhei 23 anos na área de decoração e floricultura. E quando eu pensei em parar para poder me dedicar ao meu projeto social, você me aconselhou, não aguenta mais um pouco, porque vai chegar um momento que algum dos seus filhos vai tocar isso aí. E aconteceu realmente, 2 anos depois, foi difícil conseguir conciliar a empresa e projeto e tudo, mas foi. E, naturalmente, meu filho mais novo assumiu e está tocando. E está super feliz. Então, muita realização. Muito bom. Esse é o tempo atual. O que representa essa colher aí? Mostra essa colher para o pessoal. Ai, essa colher representa a minha... Sua missão de vida? Eu acho que sim, né? Representa muita coisa em minha vida, mas representa a Madá atual hoje, que se sente assim, plena. Posso dizer que sou uma mulher plena hoje, porque tudo o que eu quis fazer, todos os empreendimentos, incluindo família, profissão, que eu me envolvi, eu vejo o sucesso. Em quantos momentos da vida eu me senti fracassada, mas continuei em meio aos fracassos. E hoje eu olho e vejo sucesso. E aí posso me dedicar inteiramente ao serviço social hoje, que é assim, é uma paixão tão grande que não está sobrando espaço para muita coisa mais, mas consigo viver tudo o que eu tenho vivido. E essa colher é a primeira colher que nós ganhamos no Projeto Asa, lá muito atrás, quando eu cozinhava ainda, não me lembro muito bem, mas lá umas 50 refeições por dia que eu dava ali
no entorno, melhorava o entorno, que é o teu slogan, né? A gente estava ali na esquina de casa, para os catadores, e era assim, 20, 30 marmitas. Aí ganhei essa colher, fiquei com muito medo, porque vi como um sinal. Falei, eita, que essa colher gigante, nem cabe nas minhas panelas. E hoje... logo em seguida a gente não pôde usar essa, porque a vigilância sanitária não permite que a gente use colher de pau, mas ela é um símbolo do crescimento. Deixa ela aí quietinha. Deixa ela quietinha. Vamos contar a história da colher, mas eu quero contar a história a partir de uma outra perspectiva, tá, Madá? Fala. Eu quero falar da sua vida também, mas o que acontece? Você sabe o quão eu sou envolvido e o quão eu gosto de projeto social, o quanto que eu gosto dessa questão do voluntariado, o trabalho que nós fazemos juntos. Tudo isso acho que é importante, mas eu até comentei anteriormente contigo e venho falando sobre isso com muita gente que eu conheço. Às vezes as grandes empresas, as empresas que têm visibilidade, às vezes fazem doações ou fazem ações muito com grandes também ONGs para ter visibilidade junto com o projeto. Na questão do marketing. Mas é muito mais gratificante, muito mais, não sei se melhor, ou muito mais edificante quando a gente ajuda os microprojetos sociais, como é o seu, porque a gente pode chamar de microprojeto social, porque ele é um projeto que nasce na comunidade, como você disse, ele nasce para você fazer comida para o catador ali da esquina, para a pessoa do entorno, e depois, obviamente, ele pode até tomar um tamanho maior, mas ele continua sendo um projeto de local ajuda mesmo. Local. Ajuda local. E, às vezes, esses projetos não são descobertos ou não são valorizados por empresas que fazem doação. Tem muito uma necessidade, às vezes, de doação pontual de uma pessoa, de outra pessoa. E esses projetos é que sustenta a grande massa de voluntariado brasileiro. Eu quero falar sobre isso, e para isso eu quero construir a sua jornada nesse trabalho voluntário, como é que você chegou. E a gente, sim, vamos falar do ASA hoje, vamos falar do Semente do Bem hoje, mas vamos lá atrás. Você é mineira? Sou mineira. Sua mãe... Mas só de falar, já sabe. Sua mãe era... Você tem alguma inspiração na família dessa questão de cuidar de gente? Tenho. Tá, me conta. Minha mãe era, assim... Ela tinha como parte da vida, né? Da essência dela, assim. Então, eu já cresci aprendendo a fazer o serviço social como aprendi a escovar dentes, a me alimentar. Aquilo fazia parte da rotina ali da casa. O que vocês faziam como voluntariado? Lá em Minas, que cidade que é? É um sítio que fica no município de Monte Belo, Minas Gerais. É para lá do para lá, né? Eu conheço bem. Conheço Monte Belo. Nós temos farmácia em Monte Belo, viu? Monte Belo? Temos. Ó, tá vendo? Temos farmácia lá. Então, minha cidade já tá muito chique. E o que vocês faziam? O que sua mãe fazia? Fazia ou faz? Não sei, eu não sei. Compartilhava comida. Porque nós tínhamos no sítio muita fartura. Cresci com muita fartura, porque sítio, se você não for preguiçoso, você vai ter fartura. Você vai plantar, você vai colher, você vai criar galinha e tudo mais que você puder, e você vai ter muita fartura, né, de comida. Então, ela compartilhava aquilo, tudo que nós tínhamos, ela levava para as pessoas que não tinham condição. Na época, como era uma coisa muito natural para mim, porque eu cresci mesmo naquela condição de ir todo mês, toda semana, levar alguma coisa. Então, era uma coisa boa, era lúdico, né? Eu não via assim como algo miséria, sabe? Algo triste, a gente vai levar para os pobres. Não era assim. E eu vejo que a essência do ASA tem essa alegria, porque era muito alegre. Eu ia como criança, brincando, levar a comida. E a sua religiosidade também vem daí? Vem de família? Vem da criação da sua mãe, a igreja, rezar, ir à missa, toda essa dedicação, essa devoção a Deus? Não vem, Edson. Não vem, não.
Eu me batizei com 12 anos já, por minha conta, eu queria. A minha família não tinha muito essa questão da religiosidade, não. Eu que tive, eu quis fazer parte de uma instituição religiosa e eu me batizei aos 12 anos e passei a fazer parte da Igreja Católica que eu estou até hoje. Uhum. E você é assídua? Eu sou. Uhum. Eu sou, assim, eu vivo a espiritualidade e gosto de viver a religião de uma forma leve, convivo com todas as religiões, né? Lá dentro do projeto nós temos todas as religiões e tudo é muito respeitado ali dentro. E eu vivo, a religião é uma fonte de força para mim, de muita força. Uhum. Ô, Madá, e você falou você falou dos filhos, você tem 7 filhos. 7 filhos. Conta a estrutura, como é que é. Então, hoje, meus filhos estão já todos encaminhados, casados, com filhos. Eu só tenho o Pedro, que está em casa ainda, que é Na verdade, caçula. quando você casou com o Diógenes já era viúvo e você também era viúva. Isso, 2 então, viúvos. Vocês trouxeram um conjunto aí para se juntar. Foi um conjunto, é conhecido como os teus, os meus, aí que viram os nossos, né? O Diógenes veio com 5 filhos. Gostava de fazer filho também, o Diógenes, né? 5 na vez. Pois é, gostava. Eu brinco muito que não tinha TV naquela época, não tinha outra diversão, era só fazer filho. E eu estava viúva e com uma filha. E o Diógenes me contratou para ser motorista dele, na época. Eu fui trabalhar para ele e ser motorista, levar aquela criançada para a escola, para o inglês, porque era um trabalho... Isso lá em Minas. Lá em Mojimirim, na época. Eu já tinha saído de Minas, tinha vindo para Mojimirim e conheci o Diógenes lá. E ele me contratou. Eu ouvi falar que ele estava precisando lá de um motorista e eu me candidatei para a vaga. E fui levar criança para baixo e para cima, né? Levar na escola e tudo mais. E as crianças haviam acabado de perder a mãe. E eu acho que foi uma coisa muito natural, assim, que as crianças se apegassem em mim. Inclusive, o apelido de Madá é a Ana Carolina, que é a caçula que não conseguia falar Madalena, começou a falar Madá, e eu me apaixonei por esse apelido, e hoje todo mundo me conhece por Madá. E aí acabei acrescentando o Oliveira, que virou meu nome social. Assim, todo mundo me conhece por Madá Oliveira. E fui me apaixonando, né, pelas crianças. Na verdade, eu falo que me apaixonei mais pelas crianças do que por ele. Ele não pode ouvir isso aqui, não. Não, ele pode ouvir, ele sabe. Ele sabe, é uma verdade que a gente vive, né? A gente tem um relacionamento muito lindo, eu e meu marido. E então não tinha mais jeito, né? As crianças se apaixonaram um pelas outras, a minha filha e tudo mais. E quando eu vi que aquilo podia virar um relacionamento, aí eu fugi. Eu pedi as contas e saí do trabalho. Porque eu senti muito medo, né? Era uma família gigantesca. Eu achava que eu não dava nem conta da minha filha. Imagina uma família com mais 5 filhos. Aí pedi a conta, saí. E ele aceitou, falou, acho que é melhor mesmo a gente se afastar um pouco. Fica aí longe, porque realmente não vai ficar bom se a gente começar a ter um relacionamento agora. Ele tinha perdido a esposa fazia 1 ano nessa época. E aí arrumei outro emprego e comecei a trabalhar. Já trabalhava com flores e continuei. E a gente seguiu até que decidimos realmente assumir uma relação. Eu já consciente da responsabilidade que eu ia assumir aos 26 anos, que era uma leva de 7 filhos para criar. Era 6, aí depois vocês tiveram mais um. Tivemos mais um, e aí veio os 7 filhos. 7 filhos. É isso. Madá, e a profissão de florista? Como nasce? Como que é? E como que é ser florista? Como que se faz um curso para ser florista? Ou nasce? É uma capacidade inata? Eu acho que tem um pouco do nato,
porque eu fui criada na botânica, né? Na roça, mexendo com flor, com arroz, com feijão, com mato, com terra. Isso está muito nato assim, em mim. Eu sou muito apaixonada por isso. E quando eu saí do sítio, eu creio que minha alma buscou estar em contato com algo que me remetesse ao sítio, à vida de mineiro, né? Tire o caipira da roça, mas você não tira a roça do caipira, e eu segui. E aí comecei naturalmente a trabalhar com flores, decorando casamentos em Mojimirim com as crianças todas pequenas. Isso já estava com o Diógenes. E comecei o trabalho com as flores, com a decoração, uma formação muito grande, muito vasta. Você tem que entender de tudo. Você vai fazendo os módulos de curso, porque agora eu não sei se tem, mas na minha época não tinha ainda uma faculdade para se fazer de arte floral. Então tinha as escolas em Olambra, eu morava do lado e fui fazendo tudo, com todos aqueles... os caras assim que começaram, né, a arte floral no Brasil, que começaram a ensinar o que eles aprendiam na Holanda, que aprendiam nos países fora, eles traziam para cá e a gente foi aprendendo. Alfredo Tille, Paulo Perisotto, tem grandes nomes da arte floral no Brasil, assim, porque a arte floral movimenta bilhões, né? Tanto na decoração de apartamentos quanto em casamentos, festas. Isso, eu fui me especializando em todas as áreas, porque você precisa, porque uma está muito linkado no outro. Uma noiva quer uma decoração de casamento, mas ela também quer que você decore o apartamento dela. Ela pega confiança no profissional. E aí eu fui abrindo o leque, fui trabalhando com todas as áreas. Com floricultura, com a decoração, com o design, com os ambientes biofílicos, que é muito usado hoje dentro da arquitetura, porque hoje dentro dos shoppings, em todos os lugares tem um ambiente floral, né? A natureza vai entrando para dentro dos prédios e tudo. Então, me especializei também em como fazer um ambiente biofílico dentro de um prédio, como não dar infiltração, tem toda uma técnica, né? Uhum. Madá, e aí isso foi sua profissão, que na verdade, profissão de trabalho realmente que sustentou, juntamente com a floricultura que você montou e as preparações de casamento, e você conseguiu trazer o Diógenes, trabalhava, eu me lembro que ele trabalhava ali na igreja, mas te ajudava, e você conseguiu trazer um filho que hoje é seu sucessor na floricultura. Ele também tem essa capacidade, criou essa capacitação, ele também tem essa competência de trabalhar o floral, ou ele trabalha mais na floricultura apenas? Ele tem todas essas competências e ficou melhor. Ele é bem melhor que eu, na verdade. Na época que ele falou que vinha, o filho sempre fica... A mãe, o pai, fica apreensivo porque o filho vem percorrer os caminhos de carreira do pai e da mãe. A gente pensa em todos os perrengues que já passou e eu fiquei bem apreensiva, na verdade. Mas como ele tinha muitas possibilidades de vida, o Pedro já viajou para o mundo inteiro, ele é formado em turismo, em hotelaria, então ele tem muitas possibilidades. Não foi por falta de opção que ele veio trabalhar com a minha área. Aí, quando eu me conscientizei disso, falei, ele sabe o que está fazendo, ele sabe o que vai fazer, e passei a dar consultoria para ele, mas ele quase não me consulta. Ele é muito bom, ele é ótimo no que ele faz, então já... E teologia, Madá? Ai, meu Deus, teologia uniu todas as pontas da minha vida, assim, né? Mas você foi estudar teologia muito mais para você do que propriamente para... Para profissão, né? Nunca pensei em ser uma teóloga profissional, assim. Eu fui porque a grade de estudo da teologia é maravilhosa. Ela abrange tudo, todas as ciências, né? É conhecida como a mãe das ciências. Então, a gente aprende um pouco de psicologia, sociologia, filosofia, a religião, a separar a religiosidade da espiritualidade que você vive com Deus, porque a religião é uma coisa, a espiritualidade é outra. E isso
fez com que eu me tornasse uma melhor profissional, melhor esposa, melhor mãe, e me ajudasse também a entender aquela brasa que eu tinha no peito, que eu não conseguia entender. E aquilo me queimava e eu não sabia externar aquilo. Eu não sabia que eu tinha que me dedicar ao serviço social. Tá. A Então, teologia ajudou. Vamos entender um pouco isso, então. Vamos falar um pouco sobre essa brasa e esse projeto social. Você disse, né, desde criança, você na roça, de alguma forma, está ligada a essa questão do social e propriamente a questão do alimento, né, que é o que te move sempre, né, alimentar as pessoas, né? Move muito. Eu gosto, é uma coisa que eu acho que é boas memórias que eu tenho, né, do fogão de lenha, da mãe cozinhando, aquela coisa boa de você ser alimentado e alimentar o outro. E eu sei que existem muitas coisas maravilhosas que o ser humano precisa estudar, mas com fome ninguém consegue estudar. Com fome, ninguém consegue praticar um esporte, com fome, ninguém consegue tocar um instrumento musical. Então, todas as artes, tudo o mais está alicerçado pela comida, pela boa alimentação. A pessoa... Não tem um ditado? Que a pessoa está com cara de fome? Com cara de fome, ninguém faz nada. Amada, e como é que você começa? Você lembra exatamente como é que... O primeiro dia que você falou, eu vou fazer comida para as pessoas, quando foi e onde foi? Como é que você começou tudo isso? Não teve um começo. Eu fiz a vida inteira em pequenas proporções. A vida inteira, da infância, na adolescência, na vida adulta, jovem... Depois, na vida adulta, uma vida mais madura, fiz a vida toda, Edson. Mas em pequenas proporções. Estava na minha casa e eu, por exemplo, ia trabalhar, levava uma marmita para mim e uma para alguém que eu fosse encontrar na rua e entregar aquela marmita no semáforo. Isso aconteceu durante muitos anos, né? Porque eu, no mercado de trabalho, e sempre quis que a minha equipe que trabalhasse comigo se alimentasse muito bem, que comesse aquilo que eu fosse comer. Sempre tive uma briga com os buffets que eu trabalhava, porque tinha uma comida maravilhosa para os clientes e uma comida que não alimentava para a equipe que ia trabalhar. Então, isso sempre fez parte de mim, na minha profissão também, sabe? Eu acho que a pessoa alimentada, ela tá feliz e pronta para o resto que precisa. Aquele projeto que eu conheci, na verdade, hoje nosso projeto é outro, né, Madá? Aquele projeto que eu conheci ali na esquina, dentro da sua casa, quantos anos ele tem? Institucionalmente, eu abri o CNPJ em setembro de 2019. Foi quando saiu o CNPJ. Tá, deixa eu explicar para a galera aqui, porque a gente tem todos os públicos aqui, mas daí você vai ter bastante público, você vai poder contar a sua história em vários outros lugares, se Deus quiser. Coisa boa. Quando eu cheguei no projeto da Madá, primeiro sim, era a residência da Madá, ela morava lá, e aos finais de semana você fazia feijoada para vender, para poder ter dinheiro para fazer marmita durante a semana. É isso mesmo. Então, o projeto nasce como um espaço de vender alimento para comprar alimento para os outros. Mas de uma forma voluntária, onde que um grupo de amigos ia ali te ajudar. Então, você foi tendo voluntário de uma forma natural, que veio contigo, mas não tinha nada estruturado, não tinha um CNPJ, é isso? Não tinha. Isso. Aí, o que acontece, galera, que acho que é importante a gente entender. Aí a Madá morava numa casa que não era tão grande assim, aí ela foi lá e cedeu a cozinha para o projeto. Aí, daí a pouco, ela cedeu a sala. Daí a pouco ela cedeu mais um espaço que era um outro quarto. E ela ficou morando num quarto só e o resto do projeto dentro da sua casa. Foi. E nesse ponto eu reverencio de novo meu marido, porque ele acordava às 6 horas da manhã já com voluntário entrando para fazer comida.
E ele passou por isso junto comigo, porque ele sabia que era muito importante para mim. Então... Mas como é que você define essa importância, Madá? Porque é do seu coração, de uma missão, assim... Porque é difícil da gente entender. Porque a gente até entende. Um voluntário que vai ali, faz um trabalho, outro trabalho, mas de dedicar a vida, de mudar a sua estrutura familiar, porque você tem os filhos ali, você tem a família toda, e mudar toda a estrutura em prol de um projeto. Como é que se explica isso? Primeiro ponto é a alegria que eu sinto, né? De estar ali. Eu acho que o fundamental mesmo é a alegria. Aquilo que você faz de graça. Isso é a essência da vida. Agora, para chegar ali e ele saber que era muito importante e eu também saber, eu passei por um vazio existencial muito grande. Antes mesmo de... Eu ainda estava com a minha empresa, ganhando muito dinheiro, os filhos crescendo, a coisa acontecendo, a minha vida estava redonda, estava tudo certo. Mas quando bateu o projeto, queria ganhar vida e vir para fora, bateu um vazio existencial muito grande que eu não via sentido mais na profissão, não via sentido em tudo que eu tinha construído até aquele momento. Foi um período muito, muito difícil. Meus filhos me levaram embora para a Europa para descansar, para ficar lá por uns tempos, para me ausentar de tudo. Pensaram que eu estava com uma estafa de trabalho, porque eu sempre fui de trabalhar muito. 4 horas da manhã, eu já estou na ativa, assim, felizona. Não penso que eu estou acordando de manhã. Não, eu gosto disso. Eu gosto da vida, eu gosto de produzir, eu gosto de fazer, eu gosto de pensar como que eu vou agregar alguma coisa na vida de alguém, o que as minhas atitudes vai melhorar ali e aqui. Eu já acordo assim. Feliz, e sempre fui assim. E aí, nesse período, já não fazia mais sentido para mim. Eu caí num vazio existencial muito grande. Aí, fiquei lá fora um tempo e vivi muitas experiências boas lá. Eu creio que eu tenho chegado, assim, ao final de mim, assim, tenho esgotado todas as dores, todas as angústias da infância, que eu tive uma infância bem conturbada também, e senti vontade. Eu quero dedicar a minha vida ao Sérgio. O Sérgio era um catador de lixo que ficava com a carroça parada na porta da minha casa e ele me contava as histórias dele, muito profunda as histórias dele. Ele era um homem que vivia drogado, mas, por incrível que pareça, quando ele chegava para conversar comigo, ele achava um lugar lá dentro dele que era muito profundo, de uma inteligência profunda. Tudo que se falava com o Sérgio, ele sabia como falar. E ele me falava dos sonhos dele, que era muito difícil dividir uma marmita com 3 pessoas na rua, que era muito difícil catar, né, as sucatas o dia todo e depois ser explorado pelo dono de um ferro velho. E aí foi o Sérgio que me vinha o Sérgio no coração, assim. Me vinha os pés do Sérgio, tudo cortado de caco de vidro, de fome mesmo. Me vinha muito ele. Era como se ele externasse tudo em quem eu precisava cuidar aqui no Brasil. E aí eu voltei sem saber ainda como que ia ser. Eu só sabia que algo ia acontecer, porque aquilo já estava rompendo de dentro de mim com uma força gigantesca. Desculpa aí, mas... Não, fica despreocupado. É muito forte. Desculpa a gente poderia ter dado um lencinho, se o pessoal não puder tem trazer. Problema. Aí eu te agradeço. E aí eu voltei. E montou um projeto. E começou a fazer comida e desestruturou absolutamente tudo. Então, aí, Edson, quando eu disse sim para aquilo tudo que estava rompendo, e eu disse sim, sem consultar meus filhos,
sem consultar ninguém. Eu disse sim para Deus. Ok, eu vou fazer. Fala aí o que é, manda e vamos lá. E aí eu voltei e teve uma enchente muito grande lá no Ipiranga. Logo em seguida, eu cheguei e já teve logo essa enchente. E eu acordei 3 horas da manhã com helicópteros que estavam sobrevoando o bairro do Ipiranga. O Ipiranga estava submerso. Muitas pessoas ilhadas dentro de suas casas, até os prédios maiores, as garagens tinham enchido de água e estava tudo submerso. Aí eu levantei 3 horas da manhã e fui fazer comida. Eu usei tudo que eu tinha para fazer comida, que dava, porque eu sabia que as pessoas iam precisar de comida, né? Eu sempre penso na comida. Os outros que pensem nas outras coisas, eu penso na comida. E aí, acho que deu umas 8 horas da manhã, eu já não tinha mais estoque de nada para fazer. Aí enchi as panelas de água, botei para esquentar, falei, vai chegar comida. Aí comecei a colocar no WhatsApp, pessoal, tô abrindo a minha cozinha aqui para fazer comida para os desabrigados. Quem quiser trazer mantimentos, estamos aqui de prontidão. E aí, ali naquele dia nasceu o Projeto ASA, porque eu não... Só explicar, ASA, associação... a serviço do amor. A serviço do amor, acima de tudo, né? Acima de políticas, de religião, de filosofias, de ideologias, acima de tudo tá o amor. E aí nasceu o projeto. Aí nasceu o projeto ali. Nasceu ASA. Porque acabou indo mais de 100 pessoas, né, para me ajudar. Eu não esperava uma comoção tão grande. Acabou indo mais de 100 pessoas. E a quantidade de doação que chegou foi gigantesca. E, por fim, as pessoas continuaram ilhadas ali por mais uma semana e a gente, naquela semana, fizemos umas 10 mil refeições. Juntos. Aí acabou a enchente, a Defesa Civil conseguiu realocar todo mundo, estava tudo ok, era hora de todo mundo voltar para casa, mas não voltava, os voluntários não iam. 6 horas da manhã, os voluntários estavam na porta da minha casa querendo fazer comida. Eu falava, gente, vai embora já, terminou já, não tem mais isso. E aí foi quando eu comecei a me tocar que o meu sim tinha sido para sempre ali, que não tinha como, né? Daqueles voluntários todos, ficou ali comigo umas 12 pessoas. Que estão até hoje. Que não estão. Dos 12, tem 6 pessoas. Uma é a Priscila, que é vice-presidente da associação, né? Ela está desde aquele primeiro dia da enchente. E hoje eu olho lá e eu vejo, né? Já era tudo um projeto, né? Um projeto muito maior que eu. Amada, vamos falar um pouquinho da sequência desse projeto. Lembrando o seguinte, eu cheguei no projeto, conheci você no projeto em 2020, já na pandemia. Foi. Esse foi um outro momento mais difícil para vocês. Outro momento. Conta um pouquinho dessa situação. Então, quando você chegou... primeiro a Andréia, né? A Andréia que levou você. Eu já não tinha mais recursos nenhum. Eu não tinha mais recursos financeiros. Eu já tinha feito todos os empréstimos que eu podia para manter o projeto, porque eu não sabia como tocar um projeto. Eu era uma empresária, eu não sabia que ponto, como monetizar um projeto social. Não sabia como fazer isso. E eu fui usando todos os recursos que eu tinha. Dinheiro próprio, seu. Dinheiro próprio e algumas doações que iam chegando, mas um custo alto. Eu fui usando tudo que eu podia, já não tinha mais recurso, nem recurso próprio, financeiro, e eu não tinha mais força física para trabalhar sozinha também, com os poucos voluntários que eu tinha. E foi a primeira vez que eu tinha pensado, será que eu consigo ir em frente? Foi a primeira vez que eu duvidei que eu Foi ia... 2021, né?
2020. 2020, né? Final de 2020. A gente estava o ano inteiro na pandemia, tudo fechado, e o projeto seguindo. Foi um tempo, assim, de muita solitude, assim, né? Porque eu fazia comida escondido dos meus filhos, porque eles não queriam que eu saísse para rua, né? Era para estar todo mundo fechado dentro de casa, 2020. E eu saía para rua, ia normal para as ruas levar comida. Aí que o povo estava precisando mesmo, porque todas as ONGs que entregavam comida haviam fechado, as igrejas estavam fechadas, as padarias que davam café, que davam uma comida, estavam fechadas. Eles ficaram, de verdade, sem nada. Então, eu ia para a rua, aí comecei a ter apoio de algumas pessoas que enfrentavam a pandemia e iam comigo. Aí, quando você chegou, eu já não tinha mais forças. Foi como se Deus mandasse mesmo alguém para me socorrer. Naquele momento, era um socorro a mim, que precisava de um tempo para eu respirar e recuperar minhas forças e socorrer o projeto, porque a mãe dele não tinha mais força para tocar em frente. E aí você chegou e você me trouxe aqui na Farmacas, lembra? Lembro, claro. Você me trouxe aqui para falar. Estava nascendo Semente do Bem, era um embrião que estava nascendo ali junto. E você teve a luz divina de levar o semente lá para dentro do asa. E aí levou recurso financeiro, recurso psicológico, que eu precisava muito naquela hora. Eu precisava de alguém que me dissesse, não para. Eu tô com você e eu vou com você e a gente vai conseguir. Eu precisava disso naquela hora. E chegou. Aí chegou alguém que olhou no meu olho e falou, não para porque eu vou te ajudar. E você não precisava me ajudar, né? Você tinha o teu projeto para tocar. Você não precisava fazer aquilo, mas fez. E ali, então, eu tive um tempo para recuperar minhas forças. Eu tive tempo até para pegar Covid, que eu não tinha pego durante 2021. E naquela fase foi, assim, de recuperação e de um entendimento que eu não estava sozinha, que eu tinha pessoas com quem eu podia contar. E foi um momento também da realidade, assim, que eu precisava pedir pelo projeto, que era uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu sempre tinha usado os meus recursos para fazer as obras sociais. Eu sempre fui uma mulher filantrópica, que trabalhava e colocava dinheiro onde eu achava que podia colocar. Aí essa foi uma fase muito dura, que eu tive que entender que a partir dali eu teria que ser voz, eu teria que ser atitude de quem não tinha voz. Uma pessoa, quando ela está na rua, ela não é nem atendida num pronto-socorro, porque ela está suja, ela está sem documento. Então eu tinha que ser voz daquela pessoa. E eu tinha que ser uma via de acesso entre aquela pessoa que estava lá na rua, seja lá o motivo que for que ela esteja lá na rua, e a pessoa que tinha dinheiro. Então, a tua chegada foi tudo isso. Que eu era uma via de acesso. Apenas isso, né? Que eu era a voz para pedir por eles. Madá, felizmente hoje a gente mudou de sede, né? A gente está num lugar bonitão agora, né? Não tem mais Cozinha. 26 degraus de escada para subir, né? É sobre esse desafio, né? Eu me lembro que quando eu cheguei, a gente tinha grupos de voluntários por dia e tinha as terças-feiras, eram as irmãs da igreja que iam, né? Isso. E era tudo umas freirinhas pequenininhas, né? Sim. Coitadinhas, todas aquelas senhorinhas e um degrau... 26 degraus. 26 degraus, que você morava num sobrado, né? E o projeto foi montado lá. E o projeto foi montado lá e para descer aquele monte de marmita para subir, aquele monte de doação que eventualmente chegava lá de cestas básicas, enfim, era sempre muito desafiador.
desafiador, né? Era. Muito só para quem entende assim, o que é voluntariado, o que é doação da gente para as coisas, é que vai entender aquilo tudo, né? Eu me lembro que um dia você me falou uma coisa que você viu a produção que a gente tinha lá, né? Quando você chegou, você ajudou, a gente aumentou muito a produção, mas a gente já produzia 500 refeições por semana quando você chegou. E aí Hoje a gente produz em torno de umas 2.000? Por aí, né? Por semana. 2.000 por semana. Isso. Varia um pouco, mas é por aí. Nós estamos produzindo com semente aos sábados. 750, 800 marmitas. Isso. E eu lembro que você me falou, Madá, fazer as pessoas trabalhar como voluntariado, isso é uma coisa muito bonita, é uma coisa muito linda que acontece aqui, porque muitas vezes a pessoa, com um salário, ela não trabalha tão feliz como faz esse trabalho aqui voluntário. E realmente o voluntário, ele tem uma força extraordinária e o rendimento do trabalho voluntário é extraordinário. Porque às vezes a pessoa vai lá, ela tem 1 hora para fazer um serviço. E se o projeto está bem organizado, a pessoa chega e fala, eu tenho só 1 hora, mas eu queria tanto fazer alguma coisa. Fala, olha, você vai escolher o feijão que os cozinheiros vão cozinhar na terça-feira. Isso já vai adiantar muito. E a pessoa senta e ela escolhe aquele feijão e tem um rendimento gigantesco para ela e para os cozinheiros. Na verdade, assim, qual que é o maior desafio? Eu quero falar sobre isso, mas até porque a gente tem um tempo aqui que já, infelizmente, está terminando. Como manter um projeto? Acho que esse é o maior desafio de quem se propõe a liderar um projeto como o seu. Como você disse, no começo eu cheguei, eu tinha recurso, eu dei o meu dinheiro, você vai... E você, eventualmente, todo projeto, se a gente conseguir estruturar bem, e é muito, muito mais, às vezes, importante do que uma doação, você ter o voluntário que fazem as coisas acontecer. Mas um projeto como o seu, a gente já tem o recurso destinado para isso, a empresa resolveu investir, e nós temos, felizmente, também aqui um grupo de 450 funcionários que, eventualmente, ou quase na totalidade, são voluntários para aquilo que a gente se propõe a fazer em todos os projetos do Semente, porque nós temos outras atividades, que nem Páscoa, o Ano Novo, ou Natal, o Dia das Crianças. Então, nós temos outras atividades que nós nos envolvemos. Mas aí a própria empresa e o próprio jeito da gente trabalhar aqui tem bastante voluntário. Você tem um desafio de manter os voluntários, de manter uma organização nesses voluntários, e também o desafio da arrecadação, que não é fácil, porque todos os dias você tem uma despesa e não é todos os dias que você tem algum doador. O projeto do meu irmão tem uma vantagem que ele instituiu lá um grupo de amigos que são voluntários mensalistas. Tá? Como é que é esse desafio para você de todos os dias ter que matar um leão para poder comprar a comida do dia seguinte? São pilares que eu fui aprendendo a valorizar. Primeiro, os relacionamentos de vida, né? De uma história de vida, os relacionamentos antigos, os relacionamentos novos, a lealdade a esses relacionamentos, a entrega a esses relacionamentos, porque todo relacionamento exige da gente, dos dois lados, não é só ali dentro do projeto, né? A relação é geral. A lealdade à doação, respeitar o doador, respeitar o que ele doa, ter uma administração e uma contabilidade aberta para que todos possam ver, se quiser. A nossa contabilidade é aberta, tudo que entra e sai, você sabe disso, que é aberto, para que as pessoas possam realmente saber onde o dinheiro delas está sendo aplicado. Isso é muito importante. E essa disposição de ser voz, de pedir, que foi a minha maior dificuldade, foi essa, de ser um pedinte junto com aquele que está lá pedindo, em outra condição, usando as ferramentas que eu tenho, usando o conhecimento que eu tenho, as oportunidades que eu tive na vida, colocando tudo a serviço para pedir por eles.
demorei muito tempo para entender que a minha missão é essa, mas é essa. Agora, eu tenho uma missão nova, que é transformar essa sua voluntariedade de pedinte num modelo mais profissionalizado. Eu acho que a sua história, a gente que participa de muitas convenções, muitos eventos da indústria, muitos eventos do mercado farmacêutico, a gente sempre tem palestrantes que vão contar sua jornada, sua história a partir de um projeto social, a partir de uma ação ou de algo de diferente. E você sabe, nós já conversamos a respeito disso. Aliás, tem a sugestão de um outro amigo nosso em comum, que é o Edivaldo, de que você deveria ser uma palestrante que pudesse falar sobre esse assunto em eventos abertos, onde que você, obviamente, vai engajar mais doadores, mais pessoas que possam olhar para o projeto. Então, eu tenho essa missão de te ajudar nisso. Não sei como isso vai se transformar, de fato, num projeto que sai do papel, mas você vai contar comigo para isso. Eu queria deixar aqui, eu vou deixar aqui, vou pedir para o nosso pessoal deixar um QR Code, alguma coisa que o pessoal possa conhecer teu projeto, o Projeto Asa, conhecer nossa sede lá na Brigadeiro Jordão. Queria que você falasse um pouco lá dessa sede, desse espaço, do bazar, que também ajuda a sustentar o projeto. Sim. Por favor. Então, Edson, sobre o primeiro tópico que você falou, sobre eu ter a oportunidade de falar mais do projeto. Eu aprendi que tudo que a gente conhece, que a gente tem a oportunidade de aprender, são ferramentas que pode ser usado também para ensinar. E essa inspiração, que partiu também, né, da sua vida para mim, porque Edivaldo chegou na associação através de você, e essa inspiração que veio dele, de que eu preciso comunicar o que eu sou e o que eu aprendi e o que eu faço lá no projeto, acabou se tornando mesmo uma missão. Eu preciso aprender a fazer isso e eu conto mesmo com a sua ajuda para me ensinar e me guiar aí pelos caminhos da comunicação. Vou lhe transformar numa palestrante. Eita, eu confio plenamente nisso. E eu vou me dedicar, eu sou uma aluna muito dedicada. E com relação ao projeto, né, ao ASA, é uma casa muito antiga, muito velha, que apareceu lá, que o proprietário nos alugou, e a gente tem, nesse projeto, nós temos ainda muita coisa para fazer e reformar, mas nós focamos na cozinha. É lógico que a gente ia focar na cozinha, na reforma, e a associação entrou com a mão de obra, com o recurso que tinha, e o Semente do Bem, na sua pessoa, terminou a cozinha, né? Praticamente fez a cozinha. Levou todo um pessoal para fazer e equipou. Hoje nós temos... eu comecei com um fogão de 4 bocas, hoje eu tenho lá dentro da associação 4 fogão, né, de 4 bocas. Então, hoje a gente tem um equipamento profissional lá dentro, que todos os cozinheiros que vão lá ficam apaixonados pela cozinha, pela estrutura, pela organização, pela limpeza. É uma cozinha modelo hoje que a gente tem a honra de poder oferecer para a comunidade, porque um projeto social é para a comunidade usufruir. E como ajudar? A gente tem o Brechó Asa. Aliás, eu estou vestindo brechó asa, só uso brechó asa hoje em dia. São as roupas que são doadas que a gente vende lá. Então, todos podem doar. Roupa usada, sempre a pessoa quer passar para frente, então pode mandar para o brechó asa, que nós transformamos em recurso lá para pagar o aluguel. As roupas têm 3 destinações. A primeira é escolher entre as roupas que chegam, roupas confortáveis para o morador de rua. Moletom, meias, agasalhos. A primeira triagem é para o morador de rua. Tudo que a gente faz lá, o primeiro olhar é para amenizar a dor de quem está lá na rua.
Então, a gente pega as melhores roupas, as mais confortáveis, as camisetas gostosas e levamos para o morador de rua. Aí, uma segunda triagem fica no brechó, que é aberto todos os dias, das 8 às 17 horas. E uma terceira triagem, a gente faz um mega bazar uma vez por mês, que acolhe lá a comunidade inteira. E é dia de café, de bolo, de bate-papo, e vender roupa e utensílios domésticos. É muita coisa que acontece lá nesse mega bazar. E haja voluntário para fazer, né? A gente tem um grupo de voluntários lá que é excepcional. Sensacional, Madá. Sensacional. Muito bom conversar contigo, muito bom ter você aqui, muito bom poder contar um pouco desse projeto. Também é algo que me inspira muito, porque aqui dentro da empresa nós criamos, na verdade, a partir da pandemia. Eu sempre tive eu sempre me dediquei a trabalhos voluntários através de doações, mas eu nunca tinha me envolvido tanto assim. A Andréia até um pouco mais do que eu. A Andréia, para quem não sabe, é minha esposa. Hoje ela se dedica muito a um ONG de animais, mas de qualquer forma está muito ligada ao projeto e acompanha tudo. E o nosso projeto nasce a partir de uma inspiração do seu projeto. E que bom que nós estamos juntos, que bom que a gente está no mesmo lugar, que a gente possa compartilhar essas experiências e compartilhar também os custos de tudo que acontece. Então, o projeto ASA, ele funciona, ele faz comida às terças, quartas e quintas-feiras. E o sábado com semente. Essa é uma rotina. Né? Aí tem os esporádicos, porque a gente cede a cozinha para grupos de pessoas. Inclusive, você conheceu um lá uma vez, que era um pessoal que ia lá cozinhar, que quer fazer uma comida para levar para a rua, eles se reúnem e a gente cede a cozinha para a pessoa trabalhar. Muito bom. Obrigado por ter você aqui. Eu queria deixar aqui, como eu disse para todos vocês aqui no início do nosso bate-papo, que certamente hoje seria um dia muito inspirador. Dificilmente a gente vai conhecer alguém que tem uma história de vida como a da Madá, de dedicação, de voluntariado, de pensar muito mais no próximo do que em si. Isso envolve, obviamente, a Madá como pessoa, mas a família toda, todo mundo envolvido, porque não tem como desassociar tudo isso, né? Então, esse nosso podcast de hoje foi para contar uma história que, de fato, eu pessoalmente admiro muito, acredito muito que isso pode transformar o nosso entorno, e o entorno transforma o mundo, como eu digo a vida toda. Nós vamos transformar o mundo através das nossas ações do entorno. Então, eu queria convidar a todos, e se pudesse compartilhar essa história com mais gente. Então, nós estamos no canal do YouTube, estamos no Spotify. Se vocês pudessem dar o máximo de compartilhamento dessa história especificamente, para que a gente possa tornar o projeto cada vez maior, eu agradeço muito. Um beijo a todos.